Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus. Amém. Todo mundo bem, todo mundo feliz. Que bom cantar as grandezas de Deus, que bom poder louvar a Deus, que bom poder estar com essa igreja essa noite. Para nós é uma honra, é uma satisfação muito grande poder conhecer mais irmãos do reino de Deus. Amém. Como o pastor disse, meu nome é Edgar, estou juntamente com a minha família aqui nessa noite, minha esposa Ana Flávia, meu filho Elian, minha pequena filha Ana Sofia e os irmãos que nos trouxe, o Júnior e sua esposa. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Amém. Quero compartilhar com os irmãos um pouquinho da nossa história e depois compartilhar um pouquinho da palavra de Deus também, nesse tempo que nos foi concedido. Nós chegamos em Serra do Inácio, que é o nosso campo de trabalho, ali no Piauí, com divisa com Pernambuco. Nós estamos no Piauí e Pernambuco ao mesmo tempo, quase, A nossa base missionária ela está localizada a pouco mais de 200 metros da divisa de Pernambuco. Então nós praticamente nós atuamos nos dois estados, mas com a ênfase um pouco maior no Piauí. Nós chegamos ali naquele lugar em 2015, para ser mais exato, em março de 2015, 29 de março de 2015. Eu me lembro que era um ano muito chuvoso ali para a região, coisa que não acontece fácil, mas em 2015 estava muito chuvoso, chovia bastante, então a vegetação estava bem verde mesmo. E quando eu cheguei e vi aquela vegetação verdinha, eu pensei assim comigo, falei com meus companheiros que estavam aqui, falaram, mentiram para mim, porque pelas fotos que eu via, os vídeos que eu via, era tudo sequinho, e está tudo verde agora, então mentiram para mim. Detalhe, por que eu fiquei surpreso com isso? Porque a gente não tinha ido ainda ao local, como costumamos dizer, a gente não foi espiar a terra, a gente ouviu uma chamada, oramos, o Senhor nos trouxe paz naquilo e fomos. Então fomos sem conhecer a terra. E quando eu cheguei, que eu vi tudo verde, eu falei, mentiram para mim. Mas com o tempo a gente foi conhecendo a terra, foi vendo que era seca mesmo, que foi um ano atípico ali, no mês de março daquele ano, choveu bastante, então foi bem atípico. E com o tempo nós fomos conhecendo aquele lugar. Serra do Inácio, como eu disse, ela está localizada entre Piauí e Pernambuco. Estamos a uma altitude de pouco mais de 800 metros, 822 metros, para ser exato, 822 metros. Então nós não temos água natural ali, vamos dizer assim. Toda a água que chega na Serra do Inácio, ou é por meio de chuva, ou abastecimento de carro-pipa. Eu conversava na nossa chegada com a irmã, e ela da Paraíba, e ela falou que passou um pouquinho, sentiu um pouquinho como essa situação, porque ela veio de lá. E ela disse que quando chegou aqui, a tia dela falou para ela assim, você não pode tomar banho à vontade. Porque não tem, para a glória de Deus, tem muita água, tem abundância de água. E a água é o que nos mantém vivo, 70% do nosso corpo, é água, da terra, uma boa porcentagem é água, então a água é vida. E uma das coisas que nos chama a atenção, de modo geral, no Nordeste, é justamente a escassez de água. Muitas vezes a gente vê nas mídias, no Nordeste não chove. Chove, só que não chove como chove aqui. Eu cheguei aqui na quarta-feira, e onde eu estava lá, choveu uns 3 dias seguidos. Eu estava vindo de um calor de 40 graus, cheguei aqui, peguei 16, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. É um choque térmico aqui, entendeu? Então, assim, são dois extremos, E Serra do Inácio tem essas peculiaridades, não só a serra, mas todo o entorno da serra, todo o Nordeste em si. À vontade, meu irmão, desculpa, meu irmão. Perdão.
E como eu dizia, eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns dados em relação à missão no Nordeste, de maneira geral. Segundo os últimos levantamentos, isso tem quase 10 anos já, os últimos levantamentos missionários, no Nordeste existem cerca de 7.000 comunidades sem a presença da igreja. Na verdade, eu não vou dizer 100 totalmente, na verdade existe 4%, nesses últimos dados, apenas 4% dessas 7.000 comunidades havia a presença da igreja, ou a presença integral ou trabalhos esporádicos, 4% apenas. É muito? Não, é pouco, né? Quando nós falamos de 7.000, eu estou falando aqui do povo sertanejo em relação à missão, mas em relação ao povo sertanejo, estima-se que são quase 10.000 comunidades ribeirinhas, ciganos e tantos outros. Ou seja, ainda há um desafio muito grande para nós como igreja em relação a missões, em relação a alcançar, aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho, que não ouviram falar do amor de Deus, assim como nós estamos ouvindo, praticamente todos os dias somos ministrados pela palavra, temos um pastoreio sobre a nossa vida, temos uma igreja que ora por nós, que nos envia, que cuida de nós espiritualmente. Muitos ainda não têm isso, e cabe a nós como igreja trabalhar para que isso mude, E no contexto de Serra do Inácio, nós temos alguns dados interessantes ali. Hoje Serra do Inácio tem quase 6.000 pessoas, não é muito, olhando assim, comparado a essa, aqui é um bairro, provavelmente aqui deve ter umas 10 vezes mais, só nesse bairro, então acaba não sendo muito, mas proporcionalmente para a região, é muito. Serra do Inácio, ela tem 30 quilômetros, pouco mais de 30 quilômetros de extensão, então ela é uma faixa de terra comprida, que abrange 2 estados e 4 municípios, 2 municípios do Piauí, Betânia, e Curral Novo do Piauí, isso no Piauí. E em Pernambuco temos Ouricuri, aonde está localizada a base lá do que o pastor quer construir, em Ouricuri, e Santa Filomena, que está mais próximo da gente. Então é muito difícil chegar a alguma atitude do poder público ali. Eu costumo dizer que eles lembram de Serra do Inácio só quando há política, porque como são cidades pequenas, qualquer 2, 3 votos faz a diferença para eles, Então, é o tempo que eles mais se lembram deste local. Nós já estamos lá há 8 anos, e quando a minha esposa engravidou, nós resolvemos transferir o nosso título para a região. Meu irmão, foi coisa, logo que chegou o período eleitoral, rapaz, a base lá não faltava candidato, virou comitê. Eu não sei como que eles descobrem, mas começamos a receber muita visita de candidato, coisa que nós nunca tínhamos recebido. Tem 3 anos, minha filha tem 3 anos, então vai fazer 4 anos que nós transferimos o nosso título. Então nunca tinha acontecido isso, porque nunca houve o interesse do poder público, como eu disse, a água lá só chega por carro-pipa. E como que isso funciona? Só para os irmãos entenderem um pouquinho. Normalmente o exército faz esse trabalho na região, que é de abastecimento de água. Porém, a demanda é muito maior do que eles conseguem suprir. Então, por exemplo, se a minha família recebe água hoje, um caminhão-pipa tem 8.000 litros, é padrão lá mais ou menos. Se a minha família hoje recebe uma água, ela só vai receber daqui a 3 meses, novamente, 8.000 litros. Talvez daqui 8.000 litros não passa nem a semana, pastor? Mas são realidades diferentes, Então, temos que lidar com essas situações, entendeu? E aí muitas vezes se recorre o quê? A prefeitura, alguns vereadores, que já fazem esse trabalho de dar água para o seu eleitorado. É basicamente isso, para o seu eleitorado. Talvez um ou outro consiga, mas na sua grande parte eles vão socorrer, suprir
aqueles que apoiaram eles. E então, fica difícil de sobreviver ali naquele lugar. E quando essa água que vem do exército, ela é uma água boa, uma água praticamente mineral, entendeu? Ela é pega na cidade chamada Patos do Piauí, que fica a cerca de, acho que 200 e poucos quilômetros lá da nossa região. É uma água cara para chegar até lá em cima. Mas quando acaba essa água, que não tem outro jeito, eles recorrem ao açude. Açude aqui, todos conhecem ou não? Sabe como é, né? As irmãs ali, ó. Lá na nossa região, o açude ele é feito entre montanhas, né? Como eu falei, a gente está numa serra, então tem vale, é como se fosse um vale, montanha de um lado e de outro. Temos algumas moradias em volta, tem algumas criações de cabra, de porcos, o pessoal cria bastante porco ali na região, mas não é esse porquinho gordinho que a gente costuma ver não, meu irmão. As cabrinhas ainda, mas os porquinhos sofrem, tadinho. E lá também não é comum o uso do banheiro. Na verdade, agora está um pouco melhor, já foi pior. Mas não é comum o uso de banheiro sanitário. Eles usam, eles falam lá na nossa região, eles falam assim, não vou fazer a viagem. Aí eles vão para um lugarzinho, uma moitinha específica e fazem as suas necessidades ali. Quando chove, agora vocês estão começando a entender. Quando chove, vem aquela enxurrada lavando tudo. Lava e armazena no açude. Entendeu? É a água que 99% usa para fazer tudo, para beber, cozinhar, para lavar. Aí você me diz, não, mas eles tratam a água. Não, eles não tratam a água. Vamos dizer, é in natura. É do jeito que vem. Nós na base, a gente faz esse trabalho, a gente trata, né, da água, filtra a água, porque a gente sabe do perigo que é tomar uma água contaminada. Né? Então, na região, a gente tem muito problema com desnutrição, diarreia, verminose, justamente por causa desse descuido. Né? Mas eles pensam que não faz mal, mas a verdade é que faz. Né? A gente sabe que faz. Né? Aí a criança não desenvolve, a criança não cresce, a criança não cognitivamente ela não desenvolve, né? Porque tudo isso atrapalha ali na região. Então, uma das maiores dificuldades que nós temos em Serra do Inácio é a escassez de água. Né? Lá na região nós temos cisternas. Tem dois tipos de cisternas, eles falam primeira água e segunda água. Uma cisterna de mais ou menos, de 16 mil litros d'água, que é uma menorzinha, e recentemente saiu um programa lá que abençoou com 160 cisternas tipo calçadão, que é uma cisterna maior, com capacidade de 53 mil litros de água. A captação dela é basicamente, né, faz o reservatório, e eles fazem como se fosse uma quadra, entendeu? Mais ou menos menor do que esse salão, com certeza, né, com a descaídazinha para que a água enche a cisterna. Detalhe, nem sempre há chuva para encher as cisternas. Essa é a nossa grande dificuldade. Então, basicamente, nós vivemos dessa forma, eu, minha esposa, minha família e todos aqueles que estão ali em Serra do Inácio, né? Salve uma ou outra família que tenha uma condição um pouco melhor, mas basicamente todos. Nós temos trabalho ali na Serra do Inácio de acompanhamentos de família. No início, quando nós chegamos na Serra, nós tínhamos alguns apoios e nós tínhamos um trabalho na própria base em que a gente pegava as crianças. Lá nós temos um ônibusinho, um 608, de 78, chamado Trovão Azul, ele é azul, e a gente fazia, né, até quase 2019, nós fizemos, de 2015 a 2019, nós fizemos esse trabalho, né, de pegar essas crianças ali na região, cerca de 70 crianças, e levávamos para a base. E ali na base, né, nós tínhamos o primeiro momento de comunhão com eles, de palavra, né, de ensino da palavra de Deus, e o ensino pedagógico, a gente trabalhava nessa área também, e tinha o cuidado de higiene, né? Cortar a unha, catar piolho, esse tipo de coisa, escovar dente. E ali também nós ofertávamos para aquelas crianças roupas, calçados,
que vinham através de doações, né? Toda a captação, todo o recurso, sempre através de doações. E a gente cuidava deles. Muitas daquelas crianças só tomavam banho ali na base. Inicialmente, eu e minha esposa começamos o trabalho na nossa própria casa. O banheiro, na verdade, eu não posso nem dizer que era a nossa casa, a casa da missão, porque ali a gente recebia todos e todas, né? Todos que chegavam ali, a gente cuidava, dava banho nas crianças na nossa própria casa ali. Depois, com o tempo, Deus abençoou, nós conseguimos fazer uma cozinha à parte e 2 banheiros. Nossa, foi uma revolução para nós aquilo, facilitou muito o trabalho. E muitas dessas crianças, elas tomavam banho só nos dias de projeto, entendeu? Que era segunda, quarta e sexta. Só tomavam banho nesses dias. Nesse intervalo, às vezes, nós íamos visitá-los, né, nas casas, chegávamos lá, eles estavam com a mesma roupa, entendeu? Do mesmo jeitinho. Só tomava banho quando chegava lá na base. Então, nós fizemos esse trabalho durante 4 anos quase. Dessa forma, cuidando, alimentando, era 2 refeições diárias. Nós estamos falando 2 refeições diárias para pessoas que mal tinham uma. Muitas dessas crianças, no início, para que não pudessem morrer de fome, as mães davam água. Lá eles chamam água com açúcar, garapa, isso quando tinha açúcar. Mas na maioria das vezes nem açúcar tinha. E assim eles sobreviviam. Eu sempre digo sobreviver porque isso não é vida, na verdade. Não é humano isso, né? Mas era assim que eles sobreviviam. E graças ao bom Deus, o Senhor tem despertado igrejas parceiras, né, que olham com carinho para aquele lugar e tem abençoado aquele lugar, não somente através de nós, mas através de outros trabalhos. Mas em 2015 nós somos o primeiro trabalho integral na região. Nós somos a primeira igreja, né, nós plantamos a primeira igreja num raio de quase 20 quilômetros. Não existia igreja na região. A última notícia que nós tivemos de crente na Serra do Inácio foi em 2000, de 99 para 2000. Uma única alma convertida naquele lugar. Mas o pastor, por algum motivo, teve que ir embora. Aquela alma ficou sem assistência e se desviou. Então, de 2000 até 2013, 2012, 2013, que foi quando a igreja começou a fazer as caravanas ali para aquele lugar, ficou sem assistência nenhuma da igreja. E eu sempre digo, esse é o dado que eu conheço, de 99, 2000 até 2013. E posterior? Eu nem sei dizer. Provavelmente 30 anos. Lembra que eu falei do dado? Sem ação nenhuma da igreja. Né? E isso acontece muitas vezes, porque não sei nem dizer, na verdade. Eu não vou, como dizer, eu não estou aqui para atirar pedra em ninguém, né? Mas às vezes acontece por negligência, por falta de cuidado, de interesse, não sei, vários fatores, ou simplesmente não foi o momento ao qual Deus, né, encaminhou para que isso acontecesse. Mas o fato é que aconteceu, né? Mas hoje o Senhor tem mudado essa realidade, né? Hoje na região, ali nesses 30 quilômetros de Serra do Inácio, nós temos 4 trabalhos missionários. Alguns em tempos, 2 integral e os outros esporádicos, finais de semana. Estão sempre lá fazendo a obra de evangelismo. A nossa grande dificuldade na Serra do Inácio não é o social. O social, graças a Deus, Deus tem suprido muita coisa. Para você ter uma ideia, só para você se contextualizar o que eu quero dizer, quando nós chegamos, uma das grandes dificuldades que tinha naquele lugar era moradia. Existiam muitas casas de taipa. Alguns irmãos aqui acho que sabem, né? Ou a de pau a pique, normalmente que se fala, que é aquela que faz a estrutura de barro não, de madeira, né? De varas, e passam o barro, né? Mas lá de Serra do Inácio venta muito. E quando chegava também o período de chuva,
quando tinha, aquele barro escorria tudo, vinha venta, né? O vento jogava a chuva nas paredes e as paredes desmanchavam. E nós tivemos, né, a graça que Deus nos deu de poder construir um total de 5 casas. Através do trabalho, através das parcerias, construímos 5 casas. Por incrível que pareça, 3 dessas casas foram construídas no ano de pandemia, que estourou a pandemia. Eu pensando que seria um ano mais parado, né, devido à pandemia, foi um ano que Deus mostrou para a gente que para Ele não existe crise. Né? Foi um ano extraordinário para nós. Foi um ano que a igreja também, acho que por causa do medo das pessoas, né? As reuniões, porque o culto público ali parou, mas a gente continuou com as reuniões de célula. Então, foi um ano muito movimentado nesse sentido também. Mas a grande dificuldade, e hoje, atualmente, só para falar em relação às moradias, e hoje saiu um projeto do governo com mais de 100 casas sendo distribuídas na região. Olha só. Eu tenho a convicção de que onde o Senhor Jesus chega, onde a igreja é estabelecida, há uma mudança. Há uma mudança assim, ó, como diz o ditado, da água para o vinho. Algo acontece. Né? Até porque se a igreja chegou em alguma determinada localidade, nada aconteceu ainda, temos que orar para que aconteça. Né? Temos que trabalhar para que aconteça. Quebrar toda a ação do maligno que existe, porque a gente sabe que o inimigo se opõe muito à obra, né? Seja ela lá no campo ou seja ela aqui na cidade, né? O inimigo se opõe a isso, e cabe a nós estar orando, e eu já aproveito aqui a deixa para pedir oração para os irmãos, né? Está orando por nós ali na Serra do Inácio, ali para que aquela obra continue prosperando. Mas como eu dizia, uma das nossas maiores dificuldades em Serra do Inácio é justamente a conversão. Entendeu? É um povo muito receptível. Nós temos amizade com muita gente ali na Serra, mas poucos tomaram a decisão pelo Evangelho. Ao mesmo tempo que ele te recebe, é receptível, né, para estar com você, para falar, até para oração, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de se converter ou de aceitar o Evangelho. Muito disso se deve eu costumo de chamar isso de catolicismo cultural, porque muitos nem vão na igreja, mas não, eu sou católico, entendeu? E isso atrapalha muito, porque nós já acompanhamos algumas famílias, preparamos para o batismo, e a família fazia uma pressão nessas pessoas que tomaram decisões, e dizia assim, ó, se você passar para a lei dos crentes, eu nem vou na sua casa, pode esquecer de nós, entendeu? E então a pessoa, ela retrocedia. A gente acompanha, até hoje acompanhamos uma mocinha, uma menina desde os 11 anos, quando foi há uns 2 anos atrás, ela decidiu por ser batizada, e ela pediu acompanhamento, a gente discipulou ela para o batismo. Quando foi chegando próximo do batismo, a mãe dela disse assim, Maria, você tem certeza que você quer batizar? Você é tão nova, você não aproveitou nada dessa vida, você tem certeza? E ela dizia, sim mãe, eu tenho certeza. Mas ela disse, não, você não vai batizar. Quando você tiver seus 18 anos, se você quiser, você batiza, mas agora, enquanto você estiver comigo e menor de idade, você não batiza. Mas 6 meses depois, ela casou. A mãe permitiu ela casar, mas não permitiu batizar, né? Os irmãos que vieram da região Nordeste, eles sabem que casamento lá normalmente é cedo, né? Bem cedo. Não que a gente nunca se acostuma com isso, né? No caso dela, ainda ela casou com um rapaz praticamente da idade dela, né? Mas em muitos casos, a menina de 12, 13, 14 anos casa com um cara de 20, 30 anos. Acontece muito isso. E a gente, né, fica daquele jeito. Ah, mas não existe conselho tutelar lá? Existe, mas não resolve nada. Entendeu? Não resolve. Para eles é comum, mas para nós que estamos ali, né, corta o coração, na verdade. Porque a gente sabe que, na maioria dos casos, ela com 12 anos, ela engravida, entendeu? De 2, 3 filhos, quando está com 20 anos, está separada. E com a renca de filho, para criar sozinha.
porque também não tem pensão ali não, ninguém ajuda com pensão, entendeu? Serra do Inácio, ela vive basicamente em torno da cultura de mandioca, na verdade, da agricultura, da cultura de mandioca. A mandioca lá, como diz, reina no lugar, né? Uma vez um pastor amigo nosso estava indo lá, e aí ele se perdeu. Eu falei, meu irmão, mas você já veio aqui tantas vezes? Ele falou, mas se eu olho para um lado é mandioca, e cerquinha e mandioca, olho para o outro lado é cerquinha e mandioca, como é que eu vou me encontrar? É basicamente isso, cerquinha, estrada, cerquinha e mandioca, é isso. Isso porque a mandioca se dá muito bem lá no terreno, lá no solo. É um terreno arenoso que absorve água com facilidade, e é o que a mandioca precisa para se desenvolver. Mas o cultivo da mandioca, do plantio até a colheita, são 10 meses. Então nesses 10 meses as famílias trabalham ali na roça e espera a colheita. E nesse meio tempo, como que eles vivem? Do Bolsa Família. O Bolsa Família é o que gira o comércio da região, é o que gira tudo ali. Mas a gente sabe que o Bolsa Família também ele é um pingo ali no oceano, né? Porque ele não consegue suprir tudo, graças a Deus que tem. Eu não estou reclamando, né? Eu louvo a Deus porque tem, porque se tirasse seria muito pior. A gente se depararia com a Somália da vida aí, entendeu? Uma África da vida, naqueles países com bastante dificuldade. Então louvo a Deus porque ainda existe esse programa. Então eles levam 10 meses para a mandioca. Para o feijão precisa de mais água. A mandioca não precisa de tanta água, mas o feijão, para eles colherem, eles já precisam de bastante água. Para o milho então é o dobro do feijão, a água. Então nem sempre eles conseguem colher milho. Milho tem que ser um período chuvoso muito bom mesmo. Mas o feijão eles conseguem algum ano ou outro colhe com bastante fartura, e outros nem tanto, é mal para o consumo, né? A alimentação deles gira basicamente em torno do feijão. Então quando eles, né, se você tiver a oportunidade de conhecer uma região ali, que o irmão dizer assim, não tem feijão em casa, quer dizer que acabou tudo, não tem mais nada, né? Então basicamente isso. Serra do Inácio é basicamente isso. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor nos tem movido a ministrar nesses dias, que é justamente sobre o amor e a missão de Deus. Nós sabemos que nós cantamos agora há pouco aqui, né, sobre o amor de Deus, a grandeza do amor de Deus, a grandeza de Deus, e isso é extraordinário. Por que eu quero falar do amor? Porque sem amor nós não nos movemos, a verdade é essa. Eu me lembro que em 2017, ali na Serra, nós estávamos passando por um período de seca muito severa mesmo, ao ponto de, hoje temos 2 açudes na região, mas nesse tempo tinha um único açude, e o açude estava secando, estava, como se diz, nas últimas mesmo. E eu me lembro que eu voltava de uma visita, na nossa moto ali, e eu falava com o Senhor, eu orava a Deus e falava assim, Senhor, se as coisas ficarem difíceis para mim também, é muito mais fácil eu ir embora. Eu junto as minhas coisas, pego minha família e vou embora. E esse povo aqui? O que será deles? Eu digo isso porque até em 2017, já tinha 2 anos que nós estávamos ali nessa região, e eu não sentia amor por aquele povo. Eu tinha aquilo ali como um trabalho. Como muitos de nós levantamos cedo, vai para a sua empresa, bate seu ponto e vai desempenhar a sua função. Era isso que eu tinha, era o meu trabalho. Pregar o evangelho, anunciar, cuidar daqueles ali. Mas eu não tinha amor por aquele povo. Nesse dia, o Senhor começou a gerar em mim esse amor. No dia em que eu me preocupei com eles, no dia em que eu me coloquei no lugar deles, o Senhor gerou esse amor em mim. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de João, capítulo 21, verso 15 ao 18. Não quero tomar muito tempo da igreja, quero ser bem rápido. João capítulo 21, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Amém? Esse texto no original, não sei se os irmãos têm esse conhecimento, meu grego bíblico não é bom não, viu gente? Mas no original, né, grego, a Bíblia, esse texto, essa passagem, ela traz duas expressões diferentes para a palavra amor. Para nós no português, amor é uma palavra só, né? Mas temos amor de pai, temos amor de esposa, temos amor de amigos, não é verdade? Mas no grego há uma diferença nisso. E as duas primeiras vezes que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, Jesus usa uma palavra no grego chamada agapau, que ela traduz um amor mais profundo, um amor, assim, resumindo em miúdos, como se fosse um amor sacrificial, em qual você daria a vida pelo outro. No caso assim, é como se Jesus estivesse perguntando para Pedro: Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? E a resposta que Pedro traz a Jesus, ela traz a expressão filos, que quer dizer um amor fraternal, um amor de pai para filho, de amigo. Por isso que Jesus pergunta duas vezes, usando essa expressão, esperando uma resposta igual. Mas Pedro ali, ele só tinha para oferecer para o Senhor aquele amor mais raso. E depois, dando continuidade, o Senhor Jesus, ele fala, é como se Jesus falasse assim: agora é assim, mas vai chegar um tempo que você vai me amar com maior profundidade, quando ele fala a respeito de como ele morreria, né, por Cristo. Mas naquele momento era aquilo que Pedro tinha para dar, naquele momento. E muitas vezes nós, como igreja, Deus está querendo algo mais profundo da nossa parte, mas nós estamos oferecendo algo mais superficial. Talvez é porque é o que nós temos. Mas será que nós vamos seguir uma vida inteira só oferecendo o superficial? Não, espero eu que não. Espero eu que na nossa vida cristã nós venhamos nos aprofundar dia após dia em conhecer ao Senhor. É o que a palavra diz, né? Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Conhecê-lo de maneira íntima. Não somente de experiências, de ouvir falar de experiências, mais íntima mesmo. Muitas vezes nós queremos muita experiência com Deus e pouco relacionamento. Nós precisamos amar como o Senhor ama. E a missão da igreja, desde que a igreja foi fundada, ela é baseada no amor. Ela caminha no amor. A missão de Deus, ela tem o seu caminho, né, ladrilhado pelo amor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer lá em 1 Coríntios 13, né, sobre o amor. Ele diz: você pode fazer tudo, mas se você não tiver o amor, nada importa. Nada importa. O amor é que nos move, e o amor de Deus é o que move a missão. Ou no caso aqui que eu quero trazer para nós, é o amor de Deus pela humanidade. Todo mundo conhece, acredito que é o versículo áureo da Bíblia, do Novo Testamento, João 3,16. A maioria de nós é o primeiro versículo que nós decoramos.
Não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele abre a obra missionária enviando o seu próprio Filho, dizendo que ele amou o mundo, ou seja, amou o perdido, nos amou, de tal maneira que enviou aquilo que ele tinha de mais precioso, seu Filho, para que pudesse dar o quê? Uma oportunidade para nós, para que pudesse nos tirar de uma condição de trevas, para a sua maravilhosa luz. É isso que a Bíblia nos ensina, e isso só foi capaz porque Deus amou e continua amando. Louvado seja Deus, Ele continua amando. Romanos capítulo 5, verso 8 nos diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ainda somos, mas talvez o maior pecado que nós podemos cometer como igreja, é negligenciar o amor, que Deus derrama todos os dias sobre as nossas vidas, todos os dias. E o Senhor derrama esse amor a nós, não para que nós venhamos trazê-lo só para nós, mas para que nós possamos o quê? Compartilhá-lo. Porque se eu tenho só para mim, pode ser não, com certeza ele vai mudar muito em nós. Eu costumo dizer que primeiro a obra ela é feita em nós, nós precisamos melhorar. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, a primeira obra inicia em nós, né? Eu costumo dizer assim, que é tanta marzela que nós temos, que o Espírito Santo vai nos ajudando a combater, a tirar, é tanta coisinha ruim, né, que o Senhor vai tirando de nós, mas chega um tempo que a gente já entende, opa, peraí, estou ficando melhor, já estou compreendendo mais, aí o Senhor começa a nos mover ao próximo. O segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que isso quer dizer? Amar como a mim mesmo. É eu ser sensível à necessidade do outro. É eu me colocar no lugar do outro. Entender que não é somente a minha necessidade. Eu acho interessante, Paulo aqui ele fala a respeito do amor, né? A obra missionária, ela está ligada ao amor. A obra de maneira geral, toda a obra, como se diz, eu estou puxando aqui a brasa para minha sardinha, né? é o contexto que eu estou inserido, mas toda a obra que ela leva o nome de Deus, ela deve ser feita no amor, ela deve ser baseada no amor, porque senão, como eu disse no começo, trabalhei 2 anos, não foi inútil aqueles 2 anos, só que eu deixei de experimentar algo muito valioso da parte de Deus naqueles 2 anos, que foi amar o que Ele amava, sentir o que Ele sentia por aquele lugar. Quando nós nos limitamos somente, como se diz, ao fazer e não ao amar, nós deixamos muito de experimentar daquilo que Deus tem derramado sobre a obra. É interessante que quando nós amamos a obra, nós não limitamos esforços, não é, pastor? Pastor tem quanto tempo de ministério, pastor? 28 anos, abriu mão de muita coisa, né, pastor? E abre ainda, né? Por quê? Porque tem amor à obra. Quando nós não temos amor, tanto faz correr para cima ou para baixo, não faz diferença, né? Fulano que se vire. Mas quando nós temos amor pela obra, nós queremos fazer melhor, nós queremos melhorar, nós queremos fazer com que todos se sintam bem, para que todos ouçam bem. Essas cadeiras bonitinhas, arrumadinhas aí, para que vocês se sintam bem. Um som bom, para que todos, sabe, participam da maneira legal. E isso com certeza teve amor envolvido. Então toda a obra que ela é desempenhada para o reino de Deus, ela deve ser com amor. Se tudo que nós fazemos para o Senhor, ela não envolve o amor, como eu disse no início,
nós deixamos de participar de algo muito grande no reino de Deus. Porque tudo é movido dentro dessa palavrinha. E como para nós aqui, às vezes se torna, né, um eu te amo, o amor se tornou atualmente, né, no contexto geral, muito fútil. Não se valoriza mais o amor como antigamente. Mas para o Senhor ela continua tendo um valor enorme. Para o Senhor ela continua, sabe, sendo algo valiosíssimo. E nós como igreja devemos desempenhar melhor esse amor. Devemos trabalhar mais esse amor. Amor ao próximo, amor ao seu pastor, à sua igreja. Quando nós começamos a amar a igreja, isso é interessante, nós não faltamos um culto. Nós estamos sempre presentes. Quando tem uma festividade ou alguma programação, nós queremos ser úteis. Pastor, tem alguma coisa que eu possa fazer? Pastor, tem alguma coisa que eu possa ser útil? Eu quero ser útil nesse lugar. Por quê? Porque nós colocamos o coração. Não é mais a igreja do pastor, é minha igreja. Não é verdade? A minha igreja se torna meu. Não é somente mais o reino de Deus, é o nosso reino. É isso que muda a nossa concepção do que significa aquilo. A obra missionária, ela é amorosa. A obra da igreja geral, eu falo obra missionária, mas é um trabalho que o Senhor trouxe para a igreja. Todo mundo aqui já ouviu falar da grande comissão, não é? Todos sabem. É para quem? Para quem um dia levantou a mãozinha, falou: eu aceito Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Não é verdade? E aí qual é a função que o Senhor nos dá? Então vocês agora vão, entendeu, por todo o mundo, pregando o Evangelho, ensinando eles a guardar o que eu tenho vos dito, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até a consumação. Se você notou aqui, essa frase ela termina com uma condição: e eis que estarei convosco. O Senhor promete, nós falamos agora há pouco de promessas aqui também, né, pastor? O Senhor promete estar conosco desde que nós sejamos obedientes. Desde que nós sejamos obedientes a Ele. Muita gente está querendo ter tudo que Deus tem e tem para nos oferecer, e não são poucas coisas, mas sem oferecer nada, sem oferecer o mínimo, que é a obediência. O mínimo que nós podemos oferecer em amor a Deus é a nossa obediência. Se nós formos obedientes ao Senhor, amando aquilo que Ele ama, querendo estar onde Ele está, deseja estar, levando aquilo que Ele deseja que nós venhamos levar, Ele estará conosco. Ele estará conosco até a consumação. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, que nós venhamos amar assim como o Senhor nos ama, que nós venhamos dispensar um amor tão grande, tão maravilhoso, assim como Ele dispensa sobre as nossas vidas todos os dias. Não foi só um dia, é todos os dias o Senhor dispensa um amor sobre nós. Amém? Glória a Jesus. Pastor, muito obrigado pela oportunidade.